Boa noite, irmãos, tudo bem? Muito bom estarmos aqui reunidos para adorar ao Senhor, engrandecê-lo. Então por isso eu te convido a ficar de pé agora, convide o seu irmão aí do lado, e diga a ele como é bom estarmos juntos para adorar ao Senhor nessa noite, como é bom podermos entoar canções de gratidão ao nosso Deus, que a vontade dele é soberana, a vontade dele é eterna, os seus caminhos são perfeitos, o seu amor é extraordinário, e nós somos alvo desse amor, amém? Que você se sinta amado por Deus, que você se sinta amado por Cristo, que o Espírito Santo tome o seu coração nesse culto, e que nós possamos juntos adorar ao Senhor e engrandecê-lo com todo o nosso coração, amém. As palmas ao Senhor. Yeah, yeah. Oh. Crescer, eu vi
sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer: Ele nunca nos deixará. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a força e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Olha, Deus. Amém. Obrigado, Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Nós teremos rapidamente alguns avisos antes de continuar com o nosso momento de adoração. O pastor Denis está num culto de aniversário em uma comunidade aqui próxima. Foi convidado por ser presidente do nosso presbitério. Então ele hoje não está conosco, mas está servindo a igreja em outro lugar. E nós estamos com alguns trabalhos acontecendo durante essa próxima semana. E talvez o mais importante seja no próximo domingo, onde nós teremos a apresentação de novos membros. Vocês que são novos membros vão estar aqui, vão ser batizados, recebidos. Então nós teremos essa recepção de novos membros, uma turma aí abençoada que vai estar aqui professando a sua fé, que vai estar aqui sendo batizada por essa nova vida em Cristo Jesus que eles encontraram. Então vai ser maravilhoso. E além dessa recepção, nós teremos a ordenação, investidura dos... Desculpa, pessoal, estou meio cansado, ofegante. Vamos dar calma. A gente cansa, pessoal, cantando, cansa. Valeu, obrigado, Jair. Deus abençoe. Tirou mais ainda a minha concentração. Mas, pessoal,
que estava falando mesmo? Novos membros, beleza. Aí a gente vai ter os novos membros, nós vamos receber os irmãos, e também nós teremos a posse e a investidura dos nossos irmãos que foram eleitos, né, para os nossos oficiais, tanto presbíteros quanto diáconos que foram eleitos no último final de semana. Os presbíteros que foram eleitos, o Gabriel vai estar colocando aí na tela para a gente ver, e vocês vão poder estar participando desse momento. Foi o Elias, o Luiz Carlos, o Enio, o Tagliari, o José Marcos, o seu Mazini, Thiago Margonar, o Luiz Carlos, José Tagliari. Você apaga a última luz para mim um pouquinho? Eu estou meio cegueta, essa última luz dá uma confundida. E o Reginaldo Mazini. Então esses são os nossos irmãos que foram eleitos. Se eu esqueci de algum, me perdoe aí, está ali atrás, aí você pode ver. Que foram eleitos e estarão tomando posse por 3 anos agora, para poder estar trabalhando aqui na igreja, como oficiais, na administração da igreja, na liderança, junto com o pastor. E também os nossos irmãos diáconos, que eu vou virar um pouquinho aqui, que eu acho que é mais fácil. Maria Lídia, Joseli, Beatriz, Edi Seco, Rosa Maria, Nilva, Lourdes, a Ana Tagliari, Rosinha, Cleonice, Rosângela, Valdenir, Carlinhos Torres, Maíse e a Lenilde. Esses foram os diáconos, os 15 diáconos que estarão atuando na área de assistência social e ajudando de formas diversas na nossa comunidade. Então, nós estaremos homenageando no caso, esses irmãos que já foram diáconos, presbíteros aqui com uma nova posse, né, com novos 3 anos, e os novos vão estar aqui participando agora, né, da liderança da nossa comunidade como oficiais. Só que mais importante, pessoal, é um recado a respeito desse culto. Nós estaremos retomando as atividades com as crianças. Pode colocar o aviso aí para mim, Gabriel, a respeito das crianças? Por quê, pessoal? Por que nós vamos retomar? Porque as coisas já estão, de certa forma, voltando ao normal. Algumas escolas particulares estão já fazendo hora atividade, os alunos já estão indo para as escolas, shopping centers, playgrounds, todos esses lugares que as crianças costumam frequentar já estão sendo ativados de certa forma. Então nós queremos acompanhar esse movimento, só que claro, com toda a segurança, com toda a higiene, buscando sempre a integridade física dessas crianças. Então, por enquanto, crianças acima de 6 anos completos vão poder participar das celebrações que acontecerão tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Ah, mas eu tenho 2 filhos. Eu tenho um que completou 6 anos completos e tenho um filho de 4, de 3 anos. Você pode trazer os 2, porém, a criança de 6 anos completos, tá, pessoal? Não vamos abrir exceções, 5 anos e 10 meses, 5 anos, 11 meses, 5 anos, 11 meses e alguns dias, horas, etc. Nós não vamos abrir esse tipo de exceção. Então, o filho de 6 anos completos vai ficar na administração Kids, com a turma da tia Dani, com o pessoal do Kids, e a criança menor pode ficar com os pais aqui no culto, desde que esteja bem controladinha, a criança fique do lado, né? Aí o pai, claro, será o responsável por manter a ordem, por poder controlar as crianças menores. Pessoal, aí você pode dizer, mas e as outras idades? Nós vamos fazer gradativamente. A gente acredita que é o mais sensato a se fazer. Nós precisamos sentir como vai ser, precisamos entender a percepção dos pais, e por isso você precisa o quanto antes, se você quer trazer os seus filhos nesses modelos, 6 anos na celebração Kids, e abaixo disso você cuida aqui na igreja, se você quer trazer os seus filhos, você precisa se inscrever. Tá? Você procura a secretaria, pode procurar agora depois do culto, pode procurar depois ao decorrer da semana, você pode dar o nome dos seus filhos, para nós contabilizarmos e prepararmos, né, como que vai funcionar tudo isso aí. Então, esse seria o aviso mais importante, pessoal. E com relação às nossas eleições, na verdade, muitos ainda aguardando alguns resultados, mas nós sabemos que é Deus quem controla todas as coisas. Sabemos através de Provérbios 16:33, que diz que a sorte é lançada, porém a resposta vem do Senhor. Porém, quem dá o resultado é Deus. E nós temos plena consciência disso, de que o nosso Deus, Ele é soberano e faz tudo conforme o curso da sua vontade. Por isso nós precisamos estar gratos, porque esse momento já passou, um momento sim turbulento, né, de dificuldade. Nós vivemos numa cidade pequena, sabemos como funcionam as coisas, às vezes temos algumas dificuldades a serem enfrentadas, porém nós sabemos que Deus está no controle e que Ele fará o melhor pela nossa cidade, amém? Essa é a nossa crença, e nós estamos aí também para ajudar na sociedade. Não dependemos apenas de vereadores, não dependemos apenas de prefeitos, não dependemos apenas de homens no poder para fazer a justiça, para fazer o melhor por essa cidade. Então, nós estaremos orando agora, agradecendo a Deus por esse momento, e também você,
pode devolver dízimos e ofertas. Você que é membro, você conhece o nosso processo, você vem aqui na frente, coloca na urna. Você que é visitante, não se constranja, fique tranquilo. Se você quiser participar, fique à vontade com alguma oferta, mas essa é uma prática dos nossos membros. Então vamos colocar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus por esse processo eleitoral, pelas informações que ainda virão, sabendo que Deus, Ele é soberano. Fizemos uma campanha Voto Consciente, espero que nós tenhamos colocado isso dentro do nosso coração, para fazer a nossa parte hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor é quem controla todas as coisas, o Senhor é quem direciona, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que as palavras ministradas aqui, e sabemos que os nossos irmãos, Pai, confiam em Ti, têm fé em Ti, e fizeram o melhor nessa eleição, Pai. Nós sabemos, Pai, que esses irmãos votaram conscientemente, e foi feita a escolha do povo, Pai. Não foi feita a escolha melhor para essa cidade, Pai, porque o Teu povo votou, Pai, e que o Senhor possa estar, Senhor, direcionando agora, Pai, esses eleitos, esses oficiais, esses governantes, essas pessoas, que o Senhor dê amor no coração deles por essa cidade, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor dê capacidade, Pai, e que nós possamos agora contribuir, Pai, e não apenas ficar melindrosos a respeito de resultados que não nos agradaram, mas que nós possamos, Pai, contribuir, compartilhar, Senhor, daquilo que nós temos para oferecer por essa cidade. É a nossa oração, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Você pode devolver dízimos e ofertas enquanto nós louvamos ao Senhor. As palmas. Vamos bendizer ao nosso Deus. Eu te bendirei, por tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. E quando as trevas me cercarem, celebrarei, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, num caminho de aflição, só dor tomar, mesmo assim, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. E quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, eu te bendirei. Ó soberano Deus, em Ti confiarei. Tu és o meu Senhor, Teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em Ti confiarei.
Oh Deus, em tudo nós confiamos em Ti, Pai. Quando as coisas estão na nossa mão e quando elas estão fora, quando a luz do sol brilha e quando a escuridão toma, Senhor, as nossas vistas, a nossa visão. Ah, Deus, em tudo nós confiamos em Ti, Pai. Quando o nosso coração está alegre, quando o nosso coração está triste, quando nós estamos em dificuldades e quando nós estamos bem, tudo nós entregamos diante de Ti, porque o Senhor é o nosso bem maior, Jesus. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso galardão, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é perfeito, o Senhor é a nossa torre de batalha, o Senhor é o nosso lugar seguro em meio às tribulações, o Senhor é o lugar de esconderijo, a sombra das Tuas asas nós nos escondemos, Pai, e nós descansamos, pois sabemos que o Senhor está no barco, nós descansamos, pois sabemos que o Senhor está no controle, nós descansamos, pois sabemos que o Senhor é soberano, é poderoso e é um Deus de amor, é um Deus que nos ama e faz o melhor para nós, independente daquilo que nós achamos, o Senhor sempre faz o melhor, Pai, e nós queremos declarar isso, dizendo: Cristo, o Senhor é tudo em nós, tudo o que eu preciso está em Ti, tudo o que eu preciso está em Ti. Não somos daqueles que voltam atrás, mas aqueles que de olho no prêmio, de olho na vocação soberana de Cristo Jesus, caminhamos em meio a espinhos, em meio a pedras, em meio a desvios que aparecem no caminho. Nós caminhamos olhando para Ele, olhando para Ele, caminhamos, olhando para Ele. Eu decidi
vamos cantar mais uma vez essa parte, eu decidi seguir a Cristo, para que nós saibamos quem é o nosso único mestre. Nós não decidimos seguir líderes humanos. A nossa decisão não foi de seguir prefeitos, vereadores, governantes, não foi de seguir pastores, ministros, não foi de seguir pessoas. Sim, são referências, são pessoas usadas por Deus, mas nós escolhemos seguir o único perfeito, o único soberano, o único Deus que se fez carne e nos apresentou a face de Deus, e nos apresentou o amor, e nos apresentou a bondade, a humildade, a serenidade, tudo que nós precisamos para viver, tudo que nós precisamos, tudo que nós temos, tudo que nós queremos, tudo que nós podemos um dia desejar está nele, está em Jesus. Só nele, somente nele existem todas as belezas. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais, siga Ele. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto. Uma última vez vamos cantar: Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Senhor, obrigado por essa palavra através de canção, Deus. Obrigado, Jesus, que agora a Tua palavra penetre em nosso coração, palavras de vida eterna, palavras que trazem vida. Arraigados em Ti podemos ter fruto, podemos ter vida, podemos ter uma vida abundante na Sua presença. Abra os nossos ouvidos, que os nossos olhos possam ver aquilo que o Senhor quer ministrar em nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, pode se sentar. Amém? Glória a Deus. Como é bom a gente iniciar uma celebração exaltando o nome daquele que é o único digno, exaltando o nome daquele que é o único merecedor de toda honra e toda glória, seja ontem, seja hoje, seja amanhã, seja para todo sempre. O nome dele é Jesus. Amém? Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês, meus irmãos, essa noite, para a gente conversar um pouco, ouvirmos um pouco daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Hoje pela manhã já foi maravilhoso. E eu queria compartilhar com os irmãos que esse tema é um tema muito profundo para mim. Opa, é bem profundo. É um tema profundo na minha vida. É um livro que eu li, ele fala acerca desse tema, Enraizados. E é muito interessante porque ele te leva a visitar uma profundidade que você nunca experimentou antes, que você nunca viu antes. Então te convido, te desafio a ler esse livro, Enraizados. É exatamente esse nome com esse subtítulo. Você pode adquirir ele, pode fazer o pedido pela secretaria aqui que a gente traz para você, mas é um livro que vai te levar a uma experiência íntima e sobrenatural com Deus, de uma maneira bem profunda mesmo. E para a gente começar essa temática, eu não quero fazer uma introdução muito grande, eu quero deixar isso para o nosso pastor, quero fazer apenas uma breve introdução com algumas perguntas que nós precisamos conversar e entender a respeito desse tema. Porque quando a gente fala de enraizados, primeira coisa que vem na nossa cabeça, lógico, que é o quê? Raízes. Raízes. Uma árvore, uma planta, algo que possui raízes, e ela possui essa raiz em algum lugar, essa raiz ela é alimentada, essa raiz ela funciona como um suporte, talvez. Mas quando nós falamos em enraizados, a primeira coisa que nós entendemos, está dando eco aí para vocês? Para mim está dando... Opa, tira um pouquinho do retorno, Wesley, valeu. Está dando um pouquinho de eco que estou ficando meio perdido. Mas a gente vai conversar um pouco a respeito de raízes e entender o quão importante ela é para nós essa noite. E entender aonde devem estar essas raízes e qual é a consequência de termos essas raízes nesses lugares. Olha que complexidade, mas a gente vai caminhando junto, a gente vai entender e vamos sair daqui ainda mais cheios da presença de Deus. E algo que eu queria já fazer de primeiro com os irmãos é uma pergunta. E a pergunta é:
A pergunta é? A pergunta é? Olha lá, meus irmãos, suspense. Suspense. Vamos ver se vai vir a pergunta. Bom, enquanto a gente tenta colocar a pergunta aqui, eu quero saber o que significa raízes para vocês. Qual é o significado de raiz para você? Talvez a raiz ela é algo que significa suporte. Talvez você vê uma raiz, você imagina, poxa, ela está ali para dar suporte para uma planta. Ela está ali para poder fazer com que aquela árvore, em um momento de um vento muito forte, de uma inundação, algo ruim acontecendo ali naquele cenário, mas a raiz vai dar o suporte para a planta, não vai deixar aquela árvore ser levada, não vai fazer com que ela solte do solo. Talvez para você, raiz significa nutrição. Poxa, ela dá o alimento, ela suga todo o alimento do solo e faz com que aquela pequena planta se torne uma árvore frutífera, uma árvore magnífica, com frutos doces, enfim. Também pode significar para você desenvolvimento, faz parte de toda a planta, ter uma raiz, depois o caule. Enfim, a gente pode ficar falando muitas coisas aqui, mas poucos aqui vão ter muitas coisas parecidas acerca do que significa raiz e qual é o seu entendimento de raiz. Mas agora eu quero que todos nós imaginamos assim na nossa mente, quando nós estamos aí indo para o sítio, a gente tem bastante área rural aqui, né, no interior do Paraná, no norte paranaense tem bastante áreas rurais, e quando você pega aquela estrada, e você só vê plantação, e do nada você vê uma árvore, você vê o que daquela árvore? Você vê as folhas, você vê o tronco, você vê os galhos, às vezes você vê uma manguinha ali, no capricho, para você pegar aquela manguinha, às vezes você vê um pezinho de acerola, enfim, você encontra alguma coisa, mas você só consegue enxergar tronco, galhos, folhas e frutas, certo? Ou seja, raiz já é um negócio mais difícil de ser encontrado e de ser visto. Se você deseja ver a raiz daquela planta, daquela árvore, daquela exuberância toda, você precisa cavar e cavar e cavar, e você então encontrará algumas raízes, e como ela se desloca ali, mas já vou te falando, você tem que cavar bastante, porque vai ser difícil de você encontrar, mas você vai encontrar. Então nós já podemos entender que a raiz ela é algo íntimo também, é algo que não se vê, é algo que talvez não é visto, é algo que as pessoas não vão olhar, o que elas vão ver da nossa vida é o fruto, e elas vão experimentar desse fruto, o que elas vão ver é um tronco, se está um tronco bem exuberante, bem forte, bem firme, vamos ver se as nossas folhas estão verdes, vamos ver se nós estamos crescendo, expandindo, ou se nós estamos paradinhos, estagnados, ou até mesmo murchando, mas poucos irão olhar as nossas raízes, afinal ninguém vai olhar as nossas raízes, por isso que eu queria fazer uma outra pergunta, é importante nós olharmos para as nossas raízes? Porque uma coisa é a gente achar que é importante que os outros olhem as nossas raízes, mas eu quero fazer uma pergunta agora interna, você com você mesmo aí, você acha que é importante para você olhar as suas raízes? Olhar aonde a sua vida está alicerçada? Aonde a sua vida está tendo um suporte? De onde você tira o seu nutriente? De onde você está espalhando aquilo que vai firmar a sua vida e vai firmar os seus passos? Aonde você está colocando aquilo que vai fazer com que você se desenvolva e se torne uma árvore frutífera? Ou se você vai começar a murchar com o tempo, a secar as suas folhas? É importante, você já se considerou importante olhar para dentro de si e fazer essa pergunta: aonde estão as minhas raízes? Aonde está? Porque nós entendemos brevemente que raiz pode significar suporte, nutrição, entre tantas outras coisas para uma árvore. Então imagine agora você olhando para as suas raízes, será que é de fato importante você se importar aonde ela está, do que ela tem se alimentado? Porque tem uma passagem bíblica que eu acho muito interessante, e ela está em Salmos 1 e diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que esta pessoa, o que ele faz, prospera. Qual que é a diferença de uma pessoa que é como uma árvore plantada, beira de águas correntes, para aquela que não é? Aqui fica claro. A pessoa que é como uma árvore
plantada à beira de águas correntes, ela não murcha, ela não seca, ela dá fruto no tempo certo, tudo que ela faz prospera, né? Aquele painel de pessoa perfeita, aquela pessoa que tudo que ela faz dá certo. Você já ficou perto de alguém assim? Aquela pessoa que no dia parece que está acertando tudo, ela faz uma coisinha, dá certo. Você só de espirrar já espirra errado, já se engasga, já dói nariz, já aquela coisa toda assim. Mas olha que interessante, nós temos aqui dois tipos de pessoas. Nós temos aquelas que são como uma árvore plantada à beira de correntes, e ao contrário dessa pessoa, quem que é? É aquela que se assenta na roda, é aquela que segue o conselho dos ímpios, é aquela que imita a conduta de pecadores. E aqui eu queria fazer uma breve reflexão de introdução para a gente poder entender um pouco da importância das raízes na nossa vida. Porque nós vemos aqui que a árvore ela é plantada na onde? Ela é dentro de um vaso que ela está plantada? Na beira de águas correntes. À beira de águas correntes. Aqui não diz que havia uma árvore, essa pessoa que não faz essas coisas, que não segue os conselhos de pessoas ímpias, não imita pecadores, não se assenta e faz associação com pessoas de má índole. Aqui não fala que quem não é assim é como uma árvore plantada em um pequeno vasinho que é regada todos os dias. Aqui fala que a pessoa que não faz essas coisas, ela é como aquela plantada à beira de águas correntes. E basta fazer uma analogia. Vamos pegar duas pequenas plantas, com o mesmo tempo de vida, mesmo tamanho, dá o mesmo fruto, é coisinha linda, bonitinha, novinha, aquele verdinho clarinho, com aquelas pequenas raízes. Você vai pegar uma dessas duas plantas e vai colocar ela na beira do Tabocó, naquele gramadinho que tem ali, que já cai quase no lago. Você vai plantar essa árvore ali. E a outra muda, você vai colocar dentro de um vasinho. E você vai pegar esse vaso e vai deixar do lado daquela que você plantou direto no solo, ao lado do lago. Digamos que vai ter um período de seca. Todos sabem que por mais que passem dias sem chover, o nosso lago ele acaba não secando, porque o rio continua passando por ele ali. E vai ter um período de seca muito grande aqui na nossa região. Na verdade já temos passado por alguns dias, né? Graças a Deus pela chuva que veio nesse final de semana, aí, coisa boa, bênção de Deus. Mas digamos que as coisas vão ficar difíceis, haverá um tempo de muita seca. Se houver essa seca, e ninguém for lá todos os dias, regar aquela plantinha que está no vaso, se preocupar para ver se não tem nenhum bichinho, se não tem nada ali causando mal para aquela planta, alguma doença, se ninguém fizer isso daí, o que vai acontecer com essa planta no vaso? Ela vai murchar, ela vai secar, e ela vai morrer. E aquela que está plantada à beira de águas correntes, o que vai acontecer? As suas raízes vão começar a ir mais fundo, já não há mais tanta água na superfície. O que as raízes dela vai começar a fazer? Se aprofundar, e as raízes vão começar a ir em busca de água, ir em busca de nutriente. E quantas vezes eu quero fazer uma pergunta agora que nós temos nos portado como uma pessoa, ou como essa árvore que é plantada na beira de um vasinho? A gente está ali no vaso, a gente depende de muitas coisas. Olha só essa do vaso, ela depende se vai chover ou não vai chover, ela depende se não chover, alguém vai lá regar, e se alguém for regar, ela depende de alguém para poder ver se não vai ter nenhuma doença, nada ali que possa danificá-la, porque ela está dentro de um vasinho. E o que acontece com essa planta? Mesmo se alguém ficar regando ela, suas raízes não vão muito longe, porque vai chegar na parede do vaso, e as raízes não vão crescer, a plantinha vai ficar pequena, ela vai continuar frágil pelo resto da vida dela. E olha só que difícil que deve ser a vida dessa plantinha. Ela não se tornar uma grande árvore robusta, que não precisa mais que alguém fique ali todos os dias regando e cuidando. Ela já consegue se autossustentar, ela já consegue ir atrás dos seus nutrientes. Agora imagine que difícil que deve ser uma plantinha, limitada por um vaso, que precisa de todos os dias receber uma dose, uma gota, de que alguém com boa fé vai lá e faça algo por você. Olha que difícil que deve ser viver dessa maneira. Mas infelizmente talvez essa seja a minha, a sua, a nossa condição. Deus deseja que nós sejamos felizes como esta pessoa que é como uma árvore plantada dentro de um vaso, não, plantada à beira de águas correntes. Porque essa sim nunca passará sede, essa sim nunca terá falta de nutriente. E eu acho interessante essas águas correntes, porque não fala que é como uma árvore plantada ao lado de uma poça d'água, de uma água parada. São águas correntes, águas que se renovam todos os dias. É uma água que sacia a sede. E quem é aquele que já teve encontro com uma mulher samaritana, conversando com ela, ofereceu para a mulher samaritana água que mataria e saciaria a sua sede
pela vida eterna, por todo o resto da sua vida? Jesus. Ou seja, meus irmãos, nós já temos um panorama bem interessante aqui. Nós podemos ser uma pequena planta plantada dentro de um vasinho, que depende de muitas e muitas coisas, de muitos fatores ao nosso favor. Ou nós podemos escolher ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que depende apenas de Cristo. Porque Ele ofereceu para a mulher samaritana uma água que ninguém poderia oferecer. É uma água que ela beberia e não sentiria mais sede. Ou seja, nós podemos escolher ser dois tipos de pessoas. Nós podemos ser uma pessoa que se limita, uma pessoa frágil, uma pessoa que não busca profundidade, uma pessoa que depende de outras pessoas para se sentir bem, para ter autoestima. Ou nós podemos ser uma pessoa que coloca a nossa fé, deposite tudo o que nós somos em Cristo Jesus, e Ele molda o nosso caráter, Ele traz toda a alegria, Ele traz toda a felicidade, em meio às lutas, em meio às fraquezas, é verdade, mas Ele traz. Então nós temos dois panoramas que nós podemos escolher aqui, essa noite, e eu queria perguntar para os irmãos, aonde estão as nossas raízes? Aonde é que estão as nossas raízes? Porque tem um texto muito interessante, de João 15, que diz exatamente isso daqui: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para darem fruto, e fruto que permaneça. E aqui nós já pulamos de raízes para ramos, para um pequeno ramo, mas aqui o pensamento é o mesmo. Jesus está se apresentando aqui como a videira verdadeira, Ele está se apresentando para os seus discípulos como aquele que convida, chama e escolhe pessoas para permanecer nele. E aqui está muito óbvio que não é nós que escolhemos estar em Cristo, mas a própria palavra fala, e Ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu os escolhi para darem fruto, e para isso acontecer, vocês precisam permanecer em mim. Por isso a pergunta é, aonde estão as nossas raízes? E eu posso dizer com toda certeza, que ou ela está em Cristo, ou ela não está. Ah, Tânia, mas eu tenho um pouquinho de raiz em Cristo, um pouquinho de outro lugar. Você não tem raiz em Cristo. Você pode ter raízes em qualquer outras coisas, em qualquer outros lugares, mas ou você está alicerçado, ou você está permanecendo em Cristo, ou você está permanecendo no mundo. Não existe um terceiro termo. Ah, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá. Ou você é, ou você não é. E a outra pergunta que talvez fica para você e para mim é: por que devemos então estar com as nossas raízes em Cristo? Por que nós devemos nos enraizar nele? E através desse texto nós vamos poder responder essa pergunta, porque você deve estar se perguntando: poxa, Tanner, a minha vida inteira eu achei que às vezes eu podia dar uma escapadinha de vez em quando, afinal sou pecador. É verdade, nós somos pecadores, nós erramos, nós desviamos às vezes o nosso foco, mas isso não se diz às nossas raízes. As nossas raízes devem permanecer. E por que devemos permanecer, estar fixos, permanentes em Cristo Jesus? E aqui eu vou trazer 3 coisas que resultarão em nossas vidas, se nós permanecermos enraizados em Cristo. Ou seja, se nós escolhermos ser uma árvore plantada à beira de águas correntes, e não uma árvore frágil plantada dentro de um vasinho, dependente de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitos fatores externos. Por isso eu já quero dizer logo de início, meu irmão, minha irmã, não escolha ser plantinha de vaso, não escolha ser uma mudinha de vaso. Saia, fuja dessas coisas que te limitam, fuja dessa aparência de que parece ser bom, porque não é. Você foi feito para estar plantado à beira de águas correntes, você foi feito para estar sendo alimentado e se alimentando e se dando por Cristo. Nós não fomos feitos para estarmos dentro de vasos, nós somos chamados para estarmos alicerçados à beira de águas correntes. E durante o texto que Jesus está se apresentando como a videira verdadeira, por que então é tão importante nós estarmos enraizados nele? Afinal, por que é importante que a nossa vida esteja permanecendo em Cristo todos os dias? O primeiro ponto muito importante que nós devemos entender é porque há frutificação. Nós precisamos frutificar, mas para nós frutificarmos da maneira correta,
precisamos permanecer nele. Olha o que diz: se alguém permanecer em mim, no versículo 5, e eu nele, esse dará muito fruto. Só há muito fruto, e fruto bom, se nós permanecermos nele. E aqui eu queria atentar por uma coisa que eu falei. Às vezes nós podemos dar frutos, às vezes nós vamos dar muitos frutos, mas se nós não estivermos permanentes em Cristo, talvez o nosso fruto não vai ser tão doce assim. E o fruto que eu quero tratar com os irmãos aqui essa noite tem a ver com a nossa vida, tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo, falando e vivendo durante todos esses dias. Se você fosse hoje um fruto, pensa que todas as suas ações, até aquilo que ninguém vê, faz agora um checklist de tudo que você fez aí durante toda a sua vida. Vamos lá, rapidão. Tudo que você fez, seja onde pessoas viram, onde pessoas não viram. Tudo aquilo que você falou, quando ninguém estava perto de você, tudo aquilo que você pensou e não falou. Imagina agora toda a sua vida, e toda essa sua vida agora está em um fruto, em uma pequena esfera. Vamos dizer que esse fruto parece uma maçã, mas não é uma maçã, é para ficar mais fácil da gente identificar. E agora tem essa pequena maçã na sua frente, que é o resultado, que é o fruto de tudo aquilo que você falou, fez, pensou. Agora imagine que você vai dar esse fruto para alguém experimentar. Aí essa pessoa vai experimentar, ela vai sentir o gosto do quê? Ela vai sentir o gosto do amor de Deus. Ela vai sentir o gosto da justiça do reino de Deus. Ela vai sentir o gosto de uma pessoa que é completamente enraizada e tem a sua vida alicerçada naquele que frutificou dentro dela. Ou quando ela experimentar do fruto da tua vida, da minha vida, eu também preciso fazer essa análise. Não estou aqui para apontar dedos, estou aqui para nós entendermos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, meus irmãos. Isso é muito sério. O que nós estamos apresentando para o mundo, porque o mundo precisa conhecer a Deus, mas se o fruto que nós estamos dando para ele não tem nada a ver com Deus, o que nós estamos apresentando? E é preciso tomar muito cuidado, porque as nossas raízes são elas que produzem em nós, que nutrem o nosso coração, que nutrem a nossa vida. Ou seja, se nós estamos nos nutrindo de besteiras, como nós queremos apresentar algo bom para este mundo? Antônio, mas o mundo jaz do maligno, né? Diz a palavra de Deus. É verdade. Infelizmente o mundo é caído, há pecado por todas as partes, mas também há pecadores que carecem do amor de Deus, e é nossa responsabilidade apresentar esse Deus a eles. E agora essa é a pergunta que não quer calar, dentro de você talvez, como também não quer calar dentro de mim: o que nós temos apresentado? Temos apresentado um fruto podre, que parece ser vermelhinho, limpinho, lisinho, chega até a ver seu reflexo nele. Mas quando alguém vai lá e experimenta algo podre, sem gosto, até amargo, azedo, que ninguém consegue ficar perto. Ou coisa ruim é ficar perto de gente azeda. Você viu gente azeda? Bom dia, só foi para você. Bom dia, é só dia só. Querendo nem ter acordado. Você é horrível ficar perto de gente azeda. Agora imagina, você está lá, você vê aquele fruto, a coisa mais linda do mundo, e quando você morde aquele limão azedo por dentro. Já imaginou? Teve uma experiência muito legal que nós fomos para um retiro daqui da nossa cidade, não da nossa cidade, nós fomos entre alguns meninos aqui da nossa comunidade, e a gente foi lá para Dourados participar de um retiro. E a gente estava assim acho que segundo dia de retiro, a gente tinha comido, né? Quem já foi em retiro sabe que os almoços aí retiro dos homens, aí dos meninos, sabe que os negócios é caprichoso. Os homens não fazem nada para passar fome não, a gente lá come com pressão, eu não sei as mulheres, mas os homens comem com pressão. E a gente tinha almoçado aquele dia, um baita de um churrasco, aquela coisa maravilhosa, coisa de homem, e estava lá em Mato Grosso, os caras é brabo, sabe fazer churrasco, tinha um gaúcho lá comandando o negócio era 10, mas aí meu irmão e minha irmã, foi uma situação muito interessante, todo mundo com a boca salgada de carne, aquele sal grosso, dava sede e tal, aí vieram e serviram os doces. Jair está de prova, Jair também foi um dos contemplados junto com todos nós lá, vieram e serviram aquela bandeja de doce. Aí foi todo mundo, Sertanópolis, representando Sertanópolis, vai em primeiro lugar. Já fomos lá, né, pegamos o docinho assim, parecia aquele manjar, sabe aquele manjar docinho assim, com uma coberturinha de chocolate, aquela coisa linda, e ninguém tinha falado do gosto que era, e ninguém perguntou também. Você já pensa que é um manjarzinho ali, um negocinho docinho, né, com um açúcarzinho ali, negócio gostoso, para poder quebrar um pouco daquele sal.
A gente pegou a colher, mas já foi assim, naquela mandada. Pá! Hora que comeu. Meu irmão e minha irmã, eu não queria ter sido o primeiro a pegar. Me arrependi. Porque nós somos o que? Imaginando que ia ser algo doce, algo que ia tirar todo aquele salgado da boca. Mas meu irmão e minha irmã era um doce de limão. Eu tinha mais limão que doce naquele lugar. Eu não sei, até o chocolate era de limão. Mas olha que nós mordemos, eu falei, meu Deus, deu mais sede. Sabe aquele choque, você fica até chateado, você fica triste, você já não conseguia mais nem comer o doce todo. É engraçada a situação, mas talvez é aquilo que a gente faz lá fora. As pessoas olham para nós e falam, uau, é crente? Vi batizando lá dia 22 de novembro de 2020, na Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, aquilo lá é crente, homem de Deus, mulher de oração. Passa na frente da casa do ser humano, como é que o pastor faz? E só coisa maravilhosa. Abra a rede social do irmão. Ah não, mas isso aqui foi antes do dia, não foi antes do dia 22 de novembro não. Isso aqui já fazia um ano que ele era batizado, que ele estava na igreja, e só besteira. Vai conversar com a pessoa, só sai besteira da boca. Não sai nada que produza fruto que tem de pessoas que são enraizadas em Cristo. Mas aí a gente estava pesquisando alguns versículos ali, e eu percebi onde está o problema, de nós não frutificarmos, e não darmos um fruto que apresenta a Deus. E o nosso problema está aqui, em Deuteronômio 29:18. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor. Grave isso aqui, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações. E para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza veneno amargo. Sabe qual que é o nosso grande problema? Porque nós estamos aqui todos os domingos. O nosso grande problema é a gente estar aqui todo domingo. O jovem participa do DIP, o adolescente participa da célula, o homem participa do pequeno grupo dos homens, a mulher faz lá a célula online, e a gente faz aquele revestrez todo, é muita coisa acontecendo, mas a gente está participando, estamos fazendo o EBA, a gente participa de tudo, mas quando olha para o nosso coração, ele está afastado do Senhor. Não adianta fazer, não adianta falar que é crente, não adianta falar que é cristão, se o seu coração está longe de Deus. E qual que é o grande problema aqui? Por que o nosso coração se afasta? Porque ele se enche, ele se preenche de ídolos. E quando eu falo em ídolos aqui, vocês já sabem muito bem, já foi batido muitas teclas aqui a respeito do que são os nossos ídolos aqui. E talvez o seu ídolo é o dinheiro, talvez o seu ídolo é o poder, talvez o seu ídolo é a bebida, talvez o seu ídolo é o cigarro, talvez o seu ídolo é a promiscuidade, talvez o seu ídolo é a prostituição. Eu não sei qual é o seu ídolo, mas existe. E para que nós possamos ter a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida enraizada verdadeiramente em Deus, para darmos frutos bons, é necessário que o nosso coração se aproxime dEle. Lança fora, faz uma limpeza. Dá uma olhadinha na tua vida, meu irmão, fazendo um favor. Dá uma olhadinha, minha irmã, na tua rede social que você postou nesses últimos dias de eleição aí, as conversinhas, né? Dá uma olhadinha, veja e reveja aquilo que tem afastado o seu coração do Senhor. Veja e reveja, porque se há algo que está te afastando e afastando o seu coração do Senhor, isso tem cheiro, tem cara de ser um ídolo na sua vida. E tome cuidado com relacionamentos. Existem pessoas que fazem relacionamentos do seu próprio ídolo, e aqui seja um relacionamento de namoro, seja um casamento, ou seja apenas uma amizade. Tome cuidado, há tantas coisas na nossa vida que nós fazemos nosso ídolo, e afasta o nosso coração da verdadeira fonte de frutificação, que nos ajudará e preencherá o nosso coração com coisas que dará um bom fruto. Nós não estamos aqui para apresentar uma sobremesa linda e maravilhosa, mas com gosto amargo. A gente está aqui para apresentar a Cristo. Talvez a aparência de seguir a Cristo não é tão boa, porque você precisa deixar tudo que você tem, a porta é estreita, o caminho não é largo, ele é estreito. Talvez a aparência não é boa, mas o conteúdo é o mais importante. Comece a olhar para as suas raízes.
Talvez o seu fruto tenha aparência de ser um fruto bom. Talvez você tenha dado muitos frutos, mas talvez eles não são frutos bons. Atente para o seu coração. Estar enraizado em Cristo Jesus também produz em nós uma satisfação. Olha o que o versículo 7 diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, e ali eu acabei cortando porque senão ia ficar muito longo, não ia caber na tela. Continua o versículo dizendo assim: pedirão tudo o que quiserem e lhes será concedido. É maravilha, Deus virou nosso gênio da lâmpada agora. A gente, né, fala assim: Deus, estou em ti, me dá, que eu vou lá e faço o que eu quero. A gente às vezes interpreta isso de maneira errada. A satisfação não está em receber tudo aquilo que nós queremos, mas a satisfação está em apenas permanecer nele. Porque é muito interessante que aqui diz que se nós permanecermos em Cristo e a sua palavra permanecer em nós. Conseguiram compreender, meus irmãos? A satisfação não está apenas em receber aquilo que nós estamos pedindo, mas a satisfação começa quando a palavra de Deus permanece em meu coração e no seu coração. Porque nós queremos dizer que nós estamos enraizados em Deus, enraizados em Cristo, mas a palavra de Deus se torna um objeto esquecido em nossa vida. Infelizmente, a palavra de Deus ela se torna algo de segundo plano. E você tenta preencher a sua vida com coisas que daqui 24 horas não vai estar mais preenchendo o seu coração. Basta, tem bastante jovens aqui, adolescentes, basta, meus irmãos, vocês perguntarem para eles, como que é a rapaziada lá fora? É cervejar? Bom, era, né? Mas já está voltando às festinhas. É goró atrás de goró, é cheirada atrás de cheirada, é um bequezinho atrás de um bequezinho, é um sexo atrás do outro com pessoas diferentes, uma promiscuidade violenta para poder satisfazer, saciar algo que com isso se torna cada vez mais insaciável. E aí entra num vício louco. E se o jovem adolescente, infelizmente, não encontrar a palavra de Deus, ele vai levar isso para a sua futura casa, enquanto ele não tiver um encontro verdadeiro com aquele que satisfaz a sua alma por completa, esse vício só continua naquele ciclo. Mas talvez nós estamos aqui dentro, domingo após domingo, programação após programação, live após live, mas às vezes a nossa satisfação não está nele. Porque nós podemos até dizer que nós permanecemos nele, mas se a palavra dele não permanecer, não ser eficaz em nós, o que vai acontecer é que nós vamos tentar cobrir várias coisas da nossa vida. Nós vamos tentar preencher um vazio com muitas e muitas e muitas e muitas coisas, mas nunca iremos estar satisfeitos. Você já ficou do lado de uma pessoa insatisfeita? Sabe aquela pessoa que nada satisfaz ela? Do mesmo jeito que é chato estar perto de gente amarga, é chato estar perto de gente insatisfeita, que nunca está bom. E o culto hoje? Legal, palavra boa, louvor bacana, o Guilherme canta bem. Mas o ar-condicionado estragou o culto para mim. O ar-condicionado acabou com o culto para mim. Não, mas e aquele teu negócio? Não, tá bem, tá girando, estou conseguindo ter um retorno, estou conseguindo empregar bastante pessoa. Mas, aquilo lá que aconteceu, a pessoa nunca tem, agradeço a Deus, eu estou satisfeito por algo. Pessoas insatisfeitas, elas vão estar correndo todos os dias. E aqui eu não quero trazer para você uma palavra de que você tem que se acomodar no seu lugar, meu irmão. Muito pelo contrário, para nós estarmos completamente satisfeitos em Cristo, o que nós menos devemos fazer é nos acomodar, porque quem se acomoda não busca mais. E para nós satisfazermos a nossa alma com aquilo que realmente satisfaz ela, é apenas buscando a palavra, é apenas se alimentando dela. A verdade é que Cristo já deixou isso escrito para nós, que não só de pão viverá o homem, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra ela é eficaz, a palavra ela traz um alimento, ou seja, permanecer enraizado em Cristo não é sinônimo também de uma boa frutificação, mas é um sinônimo de satisfação plena. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem buscado satisfação em qualquer outra coisa que não seja palavra de Deus, reveja a sua vida, assim como eu tenho que rever todos os dias.
Porque na palavra de Deus você vai encontrar um Deus que está anunciando para nós uma satisfação tão grande, mas tão grande, porque eu separei um texto muito interessante, que é do encontro de Cristo com a mulher samaritana. E olha o que ele falou para ela no versículo 10 de João 4. Jesus então lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Cristo tem para nós uma água viva, uma água que sacia a sede. E ele continua o diálogo com aquela mulher e fala assim: se você tomar dessa água, você não terá sede novamente. Afinal, você vai ter encontrado tudo aquilo que você buscou a sua vida. Meu irmão, minha irmã, se você tem vindo aqui todos os dias e tem sentido um sentimento de que você não está satisfeito, é porque talvez você não tenha buscado totalmente Jesus. Porque quando você o busca e você o encontra, a satisfação é garantida. E satisfação até no momento de maior tristeza, de maior sequidão. Lembra da árvore plantada à beira de águas correntes? Será que no meio de uma seca, ela se sentiria insatisfeita? Ela apenas iria atrás do rio. O rio abaixou, a raiz cresce. O rio subiu, uau, transbordar de Deus. O rio abaixou mais ainda, a raiz cresce. Conseguem ver que até a nossa satisfação não tem a ver com comodismo, mas é todos os dias nos alimentar daquele que é a palavra, daquele que é o verbo, daquele que se encarnou e que prometeu para nós uma água, que ao tomarmos e bebermos dessa água, nós não teríamos sede novamente. Ou seja, estar enraizado em Cristo não é só dar bons frutos, não é só garantia de que o seu fruto vai ser um fruto bom, que o mundo vai provar, vai ver e vai falar: uau, eu não quero conhecer você, mas eu quero conhecer o Deus que há em você, eu quero conhecer o Deus que você serve. Mas não somente isso, estar enraizado em Cristo vai lhe trazer uma satisfação de que todos podem dizer tudo o que quiserem, as situações podem ser das mais diversas possíveis, mas a sua satisfação ainda está intacta, porque ela está em Cristo e na sua palavra, e não em mãos humanas, e não em eleições humanas, e não em pessoas, mas ela está na única pessoa, que é Cristo Jesus. E a terceira coisa, que eu acredito ser, não só acredito ser, mas a própria palavra diz que é o mandamento mais importante, é o fruto mais importante, é o dom mais importante. Quando nós permanecemos enraizados, fixos e firmes em Cristo Jesus, meus irmãos, há um amor tão grande que é produzido em nós, mas um amor tão grande, que não é apenas um amor que nós nos sentimos amados, acolhidos, perdoados e recebidos por Deus, mas é um amor que transborda. Se eu pegar um copo de água e colocá-lo aqui, e transbordar água dentro dele, ele vai apenas molhar o copo ou vai molhar tudo que está à sua volta? Vai molhar tudo que está à sua volta. Por isso que o amor de Deus é um amor que transborda, porque quando você encontra esse amor, parece que tudo à sua volta muda. Parece que todas as pessoas, elas notam algo em você diferente. Algumas podem te excluir, algumas podem dizer: ei, eu não quero você desse jeito. Algumas podem se questionar, falar: o que aconteceu? E outras podem chegar e falar assim: eu quero disso. Mas só é possível tudo isso acontecer se nós permanecermos nele. Olha o que diz o versículo 9 a respeito disso: como o meu Pai me amou, assim eu os amei, está dizendo Cristo. Então permaneçam no meu amor. Estar enraizado em Cristo significa que o amor dele permanecerá em nós. E por que é tão importante receber esse amor? Porque é tão importante dar esse amor e mostrar esse amor e frutificar esse amor? 1 Coríntios 13, Paulo diz que mantenham-se firmes na fé, em tantas outras coisas, mas o mais importante, o dom mais importante que vocês devem prevalecer e que vocês devem perseverar todos os dias em ter é o amor. Mateus 22, do 36 ao 39, Cristo está ali conversando com seus seguidores e perguntam para ele: mestre, qual mandamento é mais importante? Pois bem, ame o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento.
ame intensamente, permaneça nele, buscando esse amor, e ame o teu próximo como a ti mesmo. De todos desses 2 mandamentos, procede toda a lei. Olha como é tão importante essa palavra, e nós temos banalizado o amor de Deus. Nós temos banalizado o amor de Deus a que ponto? Eu vivo o amor de Deus no domingo, eu faço minha farra toda durante a semana, faço o que eu quero, mas extrapolo em tudo. Chego no domingo, eu falo assim: Deus, o Senhor é amoroso, me dá desse amor, Deus, perdão, já que o Senhor me ama tanto. Nós temos banalizado. Se você pedir com fé e convicção, com certeza Deus vai perdoar o seu coração. Se for um arrependimento genuíno, Ele vai oferecer a sua misericórdia e vai dar esse amor para que você se sinta perdoado, se sinta amado por Ele. Mas nós temos banalizado o amor de Deus. E eu quero deixar essa frase enquanto o ministério de louvor sobe aqui. E eu quero que você grave bem essa frase, porque nós falamos sobre frutificação, dar um fruto bom para este mundo, ou se oferecer como um fruto que as pessoas vão experimentar e vão falar: uau, essa pessoa está enraizada em Cristo. Afinal, você estar enraizado em Cristo vai te fazer frutificar algo bom. Nós falamos que estar enraizado em Cristo vai produzir uma satisfação plena, vai saciar a sua sede, vai matar a sua fome, vai preencher o seu vazio, vai te dar uma satisfação que nada nesse mundo pode dar. Mas o maior fruto que nós podemos receber e dar é o amor. Nós podemos procurar fazer todas as coisas, nós podemos procurar fazer tudo, mas se não houver amor, se nós não estivermos enraizados, permanecidos no amor de Deus, e não só estando ali de maneira egoísta, me dá, mas é assim: Deus, o Senhor tem me dado amor, agora como eu posso entregar para o meu irmão? Como eu posso fazer o seu amor conhecido? Cristo não nos chama para estar enraizados nele, para sermos egoístas, apenas nutrindo o nosso coração, mas Ele nos convida a frutificar. Lembra? Quem permanece nele frutifica. E qual é o maior fruto? Vamos ler agora. João 15, o mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. O maior fruto de estar enraizados em Cristo Jesus é um amor incondicional. Esse é o amor que Jesus teve por mim, teve por você, teve por nós. E existe ainda esse amor incondicional. É um amor que não depende de que se nós fazemos o gosto dele ou não. É um amor que independe se nós somos merecedores ou não, porque nós somos pecadores, nós não somos merecedores desse amor. Nós não somos merecedores desse amor e nunca iremos merecer. Nada do que nós façamos, tudo aquilo que a gente pode dizer, nunca será suficiente para merecer o amor de Deus, mas Ele dá. E Ele quer que nós multipliquemos isso. Ou seja, permanecer nele não é um sinal de egoísmo, não é um sinal de que, nossa, eu estou aqui na videira, que maravilhoso, oh Jesus, me dá, glória a Deus. Ele quer que você se abasteça, que as suas raízes elas possam se nutrir, que elas possam puxar cada nutriente, que ela possa puxar cada porcentagem desse amor, e você então distribuir isso, frutificar isso na vida do seu irmão, na vida da sua família, na vida do seu companheiro de trabalho. E quando eu falo que a maneira incondicional, quando nós falamos de amor incondicional, é aquele amor que ele é distribuído para todos, até para aquele que te traiu, para aquela que te traiu, para aquele que te virou a cara e não te ajudou quando você mais precisou, aquele que lhe causou mal. E meus irmãos, eu sei que é difícil, eu sei porque eu sou ser humano também, é difícil fazer isso, é difícil distribuir um amor incondicional para aqueles que fazem tanto mal para nós, é difícil, talvez é até impossível em algumas das circunstâncias, mas é impossível para nós. Mas se nosso coração, se a nossa vida estiver nele, enraizada nele, a causa mais impossível se torna possível. Aquela pessoa mais difícil de perdoar, ela se torna a pessoa mais fácil de ser perdoada. Permanecer em Cristo não é algo egoísta. Estar enraizado nele não é apenas reter para você, não é apenas buscar algo por conveniência, me satisfaça, me satisfaça.
mas me satisfaça a minha alma por completa, Jesus, para que eu possa frutificar um bom fruto, e que esse fruto seja o seu amor. É disso que esse mundo precisa. É disso que esse mundo precisa. O mundo não precisa de mais nada a não ser conhecer o amor de Deus. Quer ver uma pessoa transformada da cabeça aos pés por completo, é quando ela conhece o verdadeiro amor de Deus. Não um amor raso, não um amor falso, não um amor que tem algumas coisas condicionadas a ele. Não, quando ela conhece o amor incondicional através da nossa vida, você pode ter certeza que essa pessoa vai ser outra. Você pode ter certeza que essa pessoa vai ser outra. Mas isso não acontece se nós ouvirmos aqui agora e falar assim: ah, Jesus, é verdade, que o mundo conheça o teu amor. A gente pode agora, né, ir para nossa casa, bem bonitinho, talvez passar a comer um lanche, pedir um delivery na nossa casa, não sei. A gente pode fazer muitas coisas quando a gente sai daqui. E o domingo vai passar, e você vai acordar na segunda-feira, com aquela carinha de sono, não querendo ir trabalhar, queria ter ficado na cama até mais tarde. E a vida pode seguir. Você tentando permanecer em Cristo, tentando frutificar algo bom, tentando satisfazer sua alma, e se Cristo não satisfez a sua alma naquela hora, se Cristo não fez a tua vontade naquela hora, você fica como uma criança mimada, vira as costas e fala: agora eu vou para o mundo, porque agora o mundo pode me satisfazer. Aí o mundo não me satisfaz mais, agora Jesus pode me satisfazer. E você fica igual uma barata tonta, andando para lá e para cá. E você pode levar a tua vidinha, meu irmão, assim como eu também posso levar uma vida assim, a gente pode levar a nossa vidinha desse jeito, igual uma baratinha tonta, cada hora alguma coisa satisfaz a gente. Ora eu frutifico, ora minhas folhas murcham. Mas a verdade é que esse mundo só vai ser transformado quando ele conhecer um amor incondicional. Essa palavra aqui não é uma palavra para confortar o nosso coração, mas é uma palavra que está me desafiando. E eu quero que Deus, eu oro para que o Espírito Santo comece a desafiar teu coração, te incomodar mesmo. Quando você vê aquela pessoa difícil de perdoar, você vai se sentir tão incomodado que se você não for lá conversar com aquela pessoa, você vai começar a chorar. A minha oração é essa, para Deus te incomodar, para você sair daqui entendido o quê? Eu quero estar em Cristo, mas agora eu tenho que permanecer nele, agora eu tenho que frutificar amor, agora eu tenho que mostrar o amor dele para esse mundo. E a minha oração é que ele te incomode, te deixa mal se você não fizer, te deixa, sabe, a minha oração é para que Deus te incomode, abra os seus olhos e faça com que você ande, com que você faça, não apenas fique ali, me satisfaça Deus, me dá, mas que sejamos pessoas de ações. Se nós permanecermos nele e permanecermos no amor dele, significa que nós estamos assumindo um compromisso de amar uns aos outros como ele nos amor. É uma palavra desafiadora, para mim, muito, para você eu espero que seja, e a minha oração é para o Espírito Santo me incomodar muito essa semana, para me incomodar muito mesmo, e te incomodar também, para você ficar com aquela, não é uma pulga atrás da orelha não, é um elefante atrás da orelha, com a tromba gritando e falando para você: vai, ame, faça diferente, permaneça em mim, venha, vamos frutificar. A minha oração é para que nós sejamos incomodados essa semana. Mas tudo isso, todo esse incômodo, só vai ser possível se nós construirmos, alicerçarmos a nossa fé, a nossa vida e as nossas convicções nele. Não há outra maneira. Não adianta você durante a semana querer pegar aí umas palestrinhas de coach para te motivar. Não adianta. Vai passar. Pegar uns pastorzinhos que estão falando que você é o centro do coração de Deus. Não, de Jesus, não. Você não é o centro do coração de Jesus. O que estava no centro do coração de Jesus era fazer a vontade do Pai, e que esse seja o centro do nosso coração, fazer a vontade de Deus. Isso só vai ser possível se nós nos alicerçarmos, construirmos e fundamentarmos a nossa vida nele. É uma palavra desafiadora, difícil, mas a minha oração é para Deus te incomodar, me incomodar, a não sermos uma igreja que vem aqui de domingo a domingo, recebendo, e não oferece nada a esse mundo. Porque se nós temos as nossas raízes em Cristo,
se nós construímos a nossa vida e a nossa fé em Cristo, é impossível ficarmos parados. É impossível nós não frutificarmos o amor dele. Por isso, pode apagar as luzes. Queria que os irmãos colocassem de pé. Nós vamos declarar uma canção e eu quero que os irmãos declarem essa canção com seriedade, com profundidade de coração. Pai, nós iremos declarar esse momento que o Senhor é tudo para nós, de que a nossa fé, de que o nosso ser por completo, ele é construído, ele é fundamentado, ele é enraizado, ele é totalmente teu, Pai. E que isso não seja apenas uma canção, mas seja uma verdade, Pai. E que essa verdade venha a modificar o nosso modo de viver. Que possamos ser uma igreja vibrante, não apenas porque é satisfeita em Ti, mas porque leva esse amor, mas porque leva essa satisfação, mas porque frutifica nesse mundo, um fruto de paz, fruto de alegria, fruto de amor, fruto de justiça, frutos de misericórdia. Pai, queremos ser uma igreja vibrante, mas não apenas aqui dentro, não apenas que diz estar enraizada em Ti, mas uma igreja que de fato está enraizada em Ti, para que possa frutificar lá fora. Por isso que durante essa canção o Senhor possa com o Seu Espírito conduzir os nossos corações, possa incomodar os nossos corações a essa semana praticar uma permanência em Ti, praticar uma leitura da Sua palavra, praticar a oração, mas não só isso, praticar o amor, que é um amor incondicional, o amor que não olha a quem, o amor que é indiferente se a pessoa ela é negra, se ela é branca, se ela é ruiva, se ela é morena, se ela é pobre, se ela é rica, se ela me fez bem, se ela me fez mal. Que possamos sair daqui incomodados e impulsionados, papai, a viver um amor, Pai, sem medidas. Não apenas satisfazer o nosso coração, mas levar esse fruto para este mundo. O mundo precisa conhecer o Seu amor, mas isso depende de nós, Pai. Depende de o quanto nós estamos preparados para isso, e o quanto nós estamos dispostos a viver isso. Pai, coloque o nosso coração agora à Sua disposição. O Senhor já disse na Sua palavra que não fomos nós que o escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. Por isso, Pai, se de fato mesmo o Senhor nos escolheu, molde o nosso coração, nos impulsione, nos leve a fazer, nos leve a praticar, nos leve a sair da letargia, e não apenas dizer que estamos enraizados, mas mostrar frutos que provem que nós estamos enraizados em Ti, e com a nossa vida alicerçada, fundamentada na Sua palavra, no Seu caráter e em quem Tu és, Pai, em nome de Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Vamos declarar mais uma vez que Ele é digno dessa canção, que Ele é digno do nosso amor. Ele é Jesus.
Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Sobre as nossas raízes, só o Senhor Jesus é o nosso alicerce. Dê-nos mais de Ti. Queremos estar arraigados em Ti, alicerçados em Ti, para construir as nossas vidas debaixo da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu amor. Eu vou construir compromisso sério contigo, Pai, de que as nossas raízes, de que os nossos fundamentos, de que tudo aquilo que satisfaz, tudo aquilo que nutre a nossa vida, tudo aquilo que serve como segurança para nós, tudo aquilo, Pai, que nós somos, tudo isso está em Ti, Pai. Por isso, Pai, elimine do nosso coração aquilo que nos afasta do Senhor. E, Pai, coloque em nós agora um incômodo santo de sairmos daqui, Pai, sendo incomodados a frutificarmos esse amor, Pai,
a frutificarmos esse fruto. Que quando as pessoas verem, experimentarem, ouvirem e sentirem, Pai, que nós estamos ali, que elas não venham olhar para nós, que elas não venham ver a nós, que elas não venham ver a igreja presbiteriana, mas que elas possam experimentar do Senhor, Pai, experimentar do amor do Senhor. Encha o nosso coração, Pai, de ousadia, de coragem, para enfrentarmos cada leão, Pai, que há lá fora, para enfrentarmos as dificuldades que irão tentar nos prender, que irá tentar, Pai, nos colocar, Pai, de maneira paralisar, Pai, o nosso coração, que irá parar, ó Pai, de levarmos esse amor, Pai. Mas se nós estamos com as nossas raízes em Ti, nós temos a fé, a certeza e a convicção que nada, nem ninguém, nem potestade, nem diabo, nem nada, nem coisa nenhuma maligna, Pai, irá impedir deste mundo conhecer o Teu amor, um amor que muda, um amor que transforma. Por isso, Pai, nos encha de ousadia, que o Seu Espírito Santo inunde o nosso coração, e que essa semana, Pai, seja o início e um marco em nossa vida, de que nós decidimos enraizar a nossa vida em Ti, e por isso, Pai, as pessoas à nossa volta serão impactadas pelo fruto do amor, pelo fruto da misericórdia, pelo fruto da justiça, pelo fruto da paz, pelo fruto da alegria. Em nome do Seu Filho Jesus, Pai, que nós oramos e Te agradecemos essa noite. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima semana, um bom restinho de domingo, que Deus possa te levar em segurança. Deus abençoe.